A Câmara dos Deputados adiou a votação sobre a PL das fake news. Mesmo após mais de 3 anos de discussão sobre o tema, a extrema-direita e as grandes empresas que controlam as redes sociais se aliaram para combater o PL. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado Orlando Silva, deputado federal por São Paulo e do PCdoB, e relator da PL das fake news na Câmara dos Deputados. Deputado Orlando Silva, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Para mim que é um prazer voltar a conversar com os amigos da TVT. Deputado Orlando Silva, havia uma expectativa muito grande nesta semana que passou sobre a entrada do PL na pauta de votação na Câmara dos Deputados, mas, ao mesmo tempo, uma campanha desinfernal, acelerada de big techs, de deputados da extrema-direita contra o PL das fake news. Eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual o que é que aconteceu de fato para que a Câmara adiasse a votação do PL das fake news, deputado. Olha, aconteceu uma aliança entre a extrema-direita do Brasil, que atua nos partidos que dão base ao bolsonarismo e que são oposição ao governo do presidente Lula e que nutrem suas redes sociais de violência, de ódio, de extremismo, e as big techs, as grandes empresas internacionais que controlam as redes sociais, que controlam os buscadores, que controlam os serviços de mensagem instantânea. Então, essa aliança produziu uma série de mentiras, de desinformação, que acabou impactando no plenário da Câmara dos Deputados. Você teve desde deputados como o deputado Delanhol dizendo que o projeto iria proibir pastor de ler versículo bíblico em igrejas, até outros deputados afirmando que a lei iria criar um Ministério da Verdade, onde o governo decidiria o que é verdade, o que é mentira, o que pode e o que não pode ser publicado nas redes sociais. São exemplos dos absurdos que foram ditos e estão registrados publicamente nas redes sociais de diversos parlamentares. Isso acabou criando muita confusão, muita desinformação, inclusive entre os deputados, deputadas, e eu próprio pedi ao presidente Arthur Lira que nós retirássemos de pauta, porque eu entendo que, há algum tempo, nós poderemos esclarecer, detalhar para os deputados e, dessa maneira, produzir uma maioria sólida que permita a aprovação do projeto nas próximas semanas. Deputado, um dos pontos que a oposição vinha batendo bastante era sobre a organização de um órgão regulador, que o senhor, inclusive, já anunciou que, para apaziguar os ânimos, que existiria a possibilidade de que a Anatel assumisse essa posição, esse trabalho da regulação e da organização dessa abordagem diante das redes sociais. Queria que o senhor pudesse nos falar se esse assunto já está apaziguado entre os deputados e se de fato havia essa problemática entre os deputados, como está essa conversa? Olha, esse é o tema mais sensível, foi o tema que gerou mais controvérsia, que é como supervisionar a lei. Todas as leis que existem, elas demandam que haja algum órgão do Estado para supervisionar o seu funcionamento, inclusive para aplicar sanções administrativas, caso a lei não seja cumprida. Alguns colegas meus falaram assim: Orlando, mas por que não deixa para a Justiça? Se tiver que aplicar sanção, a Justiça aplica a sanção. Só que a Justiça, ela aplica sanções a partir de processos judiciais. Mas há aspectos administrativos, de funcionamento da operação desses serviços, que demanda um acompanhamento por algum órgão público. Nós apontamos várias regras de transparência. Isso vai produzir muitos relatórios. Quem vai ler esses relatórios? Alguém tem que ler, para checar se as empresas estão cumprindo com as suas obrigações. Então, é necessário a instituição de um responsável. Eu, pessoalmente, concordo com a posição do governo que seria adequado criar uma entidade autônoma de supervisão. Por que autônoma? Porque ela teria características de uma agência reguladora. Os seus diretores deveriam ter mandatos, até para ter uma autonomia necessária para quem vai regular o próprio Estado. A lei prevê um tratamento determinado para contas de interesse público e seria adequado que tivesse a mínima autonomia desse órgão para fiscalizar o funcionamento a partir da conduta do próprio Estado. Ocorre que
com a narrativa de que era o Ministério da Verdade, isso acabou inviabilizando. O ambiente era impossível de apreciar e eu tomei a decisão de retirar do texto para que nós pudéssemos seguir debatendo. E o formato que mais apoio angariou é o formato da Anatel, que é uma agência que já existe, que regula telecomunicações de radiodifusão, já tem quadros, tem financiamento, tem alguma experiência regulatória. Os críticos argumentam que a Anatel é muito vinculada a empresas, é muito permeável à demanda das empresas e que não tem a expertise de uma área nova. É por isso que seria necessário criar um órgão novo. Mas considerando que na bancada do MDB, do PDT, do PSD, para falar de 3 partidos que me vem à memória agora, a Anatel surgia como alternativa mais forte e levando em conta o objetivo de aprovar a lei, que tem muitos outros aspectos, eu diria que hoje, se aprovado o projeto, o caminho mais provável é incorporar a Anatel com responsabilidades regulatórias. Evidentemente que vai exigir mudanças na Anatel, vai exigir ajustes na Anatel, para que ela possa cumprir plenamente esse objetivo. Agora, por outro lado, eu devo dizer que, como eu já tenho conversado com muitas bancadas, eu percebo que tem muita gente que é contra porque é contra. É contra porque imagina que é uma iniciativa do governo. E isso pode, mesmo produzindo uma saída para o órgão regulatório, seguir havendo impasse, mas vai ficar desmascarado, que o objetivo não é ter um bom texto. O objetivo é fazer oposição ao governo. E o absurdo é maior porque essa proposta nem é do governo. Nem é do governo. Eu sou um deputado da base do governo, eu sou apoiador do presidente Lula, mas eu era relator quando o governo era outro. Então, o governo, sim, se interessa em que haja uma internet sadia, uma internet que permita a população utilizar sem os efeitos colaterais que a gente vê de violência, ataques a escolas, crime contra a criança, tentativa de golpe. O governo não quer que a internet não seja exposta a esse tipo de coisa. Mas, na verdade, esse é um tema de interesse da sociedade brasileira. E é essa a dimensão que a Câmara dos Deputados precisa ter. Porque, deputado Orlando Silva, né, até que o projeto, na concepção, chegasse para votação, ele teve contribuições de vários setores da sociedade civil, parlamentares, Supremo Tribunal Federal, do próprio governo Lula, enfim. Mas o que chama a atenção, deputado, é que na semana que antecedeu, depois da aprovação de urgência da pauta, as Big Techs trabalhando contra o projeto, a ponto de que a plataforma Google chegou a fazer campanha deliberadamente contra o PL das fake news, inclusive colocando uma mensagem no seu buscador de pesquisa. Como é que repercutiu toda essa campanha das Big Techs aí no Congresso, deputado? Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não é nenhum esquerdista, não é nenhum lulista, anunciou que vai tomar providências jurídicas, vai processar essas empresas internacionais pela forma violenta com que elas intervieram no debate público do Brasil. Se você me perguntar, o Google pode participar do debate? É evidente que pode, deve. Eu próprio estive 2 vezes na sede do Google, uma das vezes para ouvir a posição de representantes internacionais da empresa. O Google foi convidado por minha iniciativa para participar de audiências públicas e eu fiz inúmeras reuniões. Eu estou falando do Google, poderia falar de outras tantas. TikTok, Meta, que envolve WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, Twitter. Nós conversamos com todas elas. E eu considero legítimo que eles participem do debate público, oferecendo as suas opiniões como agentes econômicos relevantes que são no debate sobre essa matéria. Mas o que nós vimos foi uma violência brutal, um abuso do poder econômico. O Google possui 96% do mercado de busca no Brasil. Eu vou repetir, 96% do mercado de busca do Brasil. É um monopólio. E esse monopólio, ele foi utilizado a serviço da distorção das informações. Veja, além de colocar um anúncio debaixo da caixa de busca, onde todos os consumidores vão lá para fazer a sua pesquisa, insinuando que poderia piorar a internet, fazendo desinformação, o Google direcionou as pesquisas ao projeto de lei 2630 para aqueles que criticavam o projeto. Ou seja, envezando o debate. O Google fez anúncios de conteúdo político contra os seus termos de uso que determinam que
quando faz anúncio político, tem que ser identificado como tal. E esse anúncio tem que estar no repositório para que a sociedade saiba que se trata de anúncio político. Eles não fizeram isso. O Google anunciou no Spotify, uma plataforma de música, cujo termo de uso proíbe conteúdo político de anúncios. E o Spotify depois pediu desculpas, dizendo que não sabia que se tratava de anúncios de conteúdo político. O Twitter reduziu o alcance dos apoiadores do projeto e aumentou o dos críticos. Sleep Giants, que é uma rede internacional que acompanha e atua ativamente na internet, é o testemunho do que aconteceu. Caiu barbaramente o alcance das publicações deles, enquanto nós tivemos notícia do crescimento do alcance da publicação dos críticos ao projeto. Portanto, houve abuso do poder econômico, houve desvio de finalidade institucional que essas empresas possuem para interferir de modo ilegítimo no debate público do Brasil. Porque eu insisto, como agentes econômicos, eles podem e devem falar, participar do debate, mas não pode usar a sua força econômica e os seus mecanismos que têm para a população no geral uma aparência neutra, não pode utilizar esses serviços para distorcer a formação da opinião pública e interferir num debate legítimo que é feito pelo parlamento. O que as Big Techs tentaram fazer foi colocar de joelhos o parlamento brasileiro. E é por isso que houve essa reação tão contundente do presidente da Câmara, que sinaliza mover processos judiciais contra essas empresas. É por isso que elas foram incluídas em inquéritos no ambiente do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que o Ministério da Justiça, ancorado no Código de Defesa do Consumidor, sinalizou a abertura de processos por publicidade abusiva e o CAD foi acionado por abuso do poder econômico. Então, a minha expectativa é que haja desdobramentos para que nós não convivamos com esse tipo de interferência ilegítima feita por grandes empresas multinacionais no debate brasileiro. E essa movimentação que eles fizeram é inédita no mundo. A União Europeia aprovou o ato dos serviços digitais, o ato dos mercados digitais, e nem de longe eles fizeram intervenção como fizeram aqui no Brasil. Então, a minha expectativa é que as instituições do Brasil reajam, demonstrando que aqui tem ordem, tem democracia, tem lei, e a lei vale para todo mundo, independente da sua força econômica. Deputado, com certeza há outros assuntos para serem abordados sobre esse tema, mas infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente com certeza segue acompanhando esse tramitar do projeto de lei aí na Câmara e a gente segue acompanhando todos os desdobramentos sobre o tema. Conversamos com o Orlando Silva, que é deputado federal pelo PCdoB de São Paulo e relator da PL da Fake News. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a toda a audiência da TVT. Abraço, até a próxima.